Graça e paz, meus queridos. Hoje nós iremos ver a formação dos povos que influenciaram na constituição do povo de Israel. E dentro desse tema, nós iremos estudar o início da história, a localização desses povos, a etnografia, povos e cidades importantes desta época, o resumo do povo de Israel. Nós iremos mencionar também os períodos importantes de Israel e também o início do cativeiro. No início da história, segundo Joséfo, ele narra o período que está relacionado com Gênesis 10, informando que as terras, os povos, as nações que surgiram foram em homenagem à memória dos filhos de Noé, daqueles povos que surgiram ali da linhagem de Noé após o dilúvio, porque nós cremos também no dilúvio, nós cremos em toda a criação, como se deu todo aquele início, e por causa do pecado do homem, Deus ele resolveu trazer o dilúvio fazer juízo sobre a terra, trazendo o dilúvio sobre toda a terra. E Gomer, ele fundou a região ali dos Gálatas. Magog, ele funda os citas, originam-se os citas. Javã deu origem à Jônia, que na realidade é a região ali dos gregos. Ainda continuando, Joséfo, ele cita Mandai, informando que Mandai ele funda os medos, os tiras eles surgiram em os tracianos. Todas essas nações originaram-se do filho de Noé, Jafé. Segundo também o Joséfo, ou segundo esse escritor, Jafé também deu origem a Tarsis, que foi uma cidade importantíssima, uma cidade que depois nós iremos ver, que é a cidade do apóstolo Paulo. Nós iremos ver também dentro das viagens missionárias também aí, que o apóstolo Paulo ele passa por Chipre. Segundo Joséfo, ainda Cã ocupava toda a região ali da Síria, do Monte Anani, do Líbano, estendendo até uma parte aí da Ásia. Misraim deu origem ao Egito, à África, que segundo alguns estudiosos, o Egito foi o berço da civilização. Porém, outros, como nós já veremos ainda nesse tema, nesta aula, foi a Mesopotâmia. Canaã, filho de Cã, ele estabeleceu-se ali na Judéia, denominando ali os cananeus. Uma região que depois os hebreus, os filhos de Israel, ele passa a conquistar como uma terra prometida por Deus. Canaã teve seus 11 filhos, de onde surgiram também a Fenícia, Sidom, a Epifânia, que é Ramate. Ainda dentro das informações de Joséfo, nós temos Sem, que se estabeleceu também na Ásia, a partir ali do rio Eufrates até o Oceano Índico. Através de alguns mapas, aí os irmãos irão perceber onde se localiza exatamente o rio Eufrates e o Oceano Índico, região ali mais ou menos do Iraque. Nas reportagens aí os irmãos, vocês conseguem ver que o rio Tigre e o rio Eufrates é justamente naquela região do Iraque, uma região hoje bastante conturbada. Então, de Sem surgiram os persas, surgiram os assírios, com a cidade importante aí em Nínive, os caldeus com Arfaxades, também que através de Arfaxade foi o tronco de onde surgiram os hebreus. De Arã, o quarto filho, surge os sírios, com a sua cidade importante aí, ou vamos dizer já a capital dos sírios, Damasco. Viagem para onde Paulo também estava indo quando ele estava perseguindo a igreja.
Arfaxade foi pai de Sala, Sala pai de Eber, de onde surgem aí os hebreus. E tudo isso aí mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 4.500 anos antes de Cristo, mas cidades importantes que constituíram o cenário do Novo Testamento. No início da história, como eu já mencionei, alguns eruditos achavam que o berço da civilização foi no Rio Nilo. Porém, através de trabalhos arqueológicos, isso foi comprovado que o berço da civilização foi na Mesopotâmia, mais ou menos 4.500 anos de Cristo. A arqueologia já detectava aí uma civilização muito grande. Sendo assim, o berço da civilização, comprovado arqueologicamente, fica ali na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Tudo indica que os sumérios eram camitas, filhos de Cã. Conhecia astrologia, dominava matemática, era mestre na lavoura, pois eles construíram canais de irrigação, irrigaram todo o sul da Mesopotâmia, inventaram o carro de guerra, arco, inovaram as construções na realidade, tinha barco para transportar os seus produtos agrícolas. Eles eram politeístas, adoravam os astros, adoravam o sol principalmente, e a lua, que eram os maiores astros os maiores astros que nós temos visivelmente, né, a olho nu. Segundo Tonini, Klarman apresenta uma lista de reis sumerianos antes do dilúvio. Engazana, Ripu são da primeira dinastia aí, 4.000 anos antes de Cristo. Lagal, Zagui, Erech também foram dinastias posteriores que datam pela arqueologia 3.500 anos de Cristo. E aí nós temos a Belícia Arcádia, que aparece aí no vale da Mesopotâmia. Eram mais semitas que camitas, segundo os estudiosos. Existe essa conjuntura, talvez uma mistura aí desses povos, já acontecendo uma miscigenação entre os povos. Poderiam ser semitas que desceram ali do Planalto da Armênia, como também, segundo Gênesis 10, teriam vindo da Babilônia por causa da perseguição aí de Nimrod. E aí você tem o mapa, justamente vocês podem ajustar esse mapa de uma forma melhor para vocês se localizarem, ver onde está aí a Síria, os rios, Tigre, Eufrates, a Suméria. Então nessa parte vermelha aí você tem a Síria com Nínive. E a Arcádia foi fundada juntamente na Babilônia. Um pouco aí mais para baixo você tem aí o nome Suméria bem no centro, e mais ou menos nessa região aí onde que a Arcádia ela foi fundada. Inscrições antigas mostram que a primeira dinastia semítica por Sargão I surgiu aí em 2350. Nesse tempo, a Arcádia controlava toda a Suméria, a mais ali para o sul da Babilônia. Esse exército atingia Elam, a Síria, a Anatólia. Aí vocês, pelo mapa, depois vocês podem perceber que a Síria fica bem lá em cima do lado esquerdo, e a Suméria lá no sul. Então o território de expansão dos Acádios foi muito extenso, foi muito grande. Naram-Sin sucedeu Sargão I nesta fase, conhecida como a Idade Áurea dele, justamente por causa de toda essa expansão deste povo. Mais tarde, a Babilônia torna-se a capital dos Acádios. Porém, a palavra Acádio continua sendo usada aí até o período persa, que nós iremos estudar um pouco mais para frente. Os acardianos venceram os sumérios pelas armas, né? Eles tinham um poder bélico muito forte, mas os sumérios eles vencem os arcadianos pela cultura, o que acontece justamente com os gregos
e os romanos. Os romanos conquistam o mundo pelas armas, pela administração, mas os gregos eles conquistam o mundo pela sua cultura, algo, a herança que nós temos até hoje aí dos gregos. Mas isso nós iremos também comentar um pouco mais para frente. E aí começa a miscigenação desses povos que deram origem aos acádios sumerianos, essa mistura desses dois povos nesta época do ano, nesta época da história e nessa localidade aí. E a partir dos acádios sumerianos, deu-se a origem à Caldeia, com a capital na Babilônia, junto ao rio Eufrates. Outra parte subiu e fundou a Síria, lá nesse ponto à nossa direita, com a capital em Nínive. A Caldeia era super desenvolvida, que influenciou o mundo inteiro. E aí nós temos mais um mapa, justamente para que os irmãos possam se localizar e verificar aí onde tudo começa, o berço da civilização, onde esses povos eles são organizados, onde eles são formados, né? E ao sul da Babilônia fica Ur, que é conhecida como Ur dos Caldeus. É uma cidade sumeriana adiantadíssima, famosa pelos ídolos, deuses, construções colossais, templos grandiosos. E segundo Tonini, uma lápide de mármore de um dos templos encontrada por Owle registra o primeiro rei da primeira dinastia sumeriana em 4000 antes de Cristo. Informações arqueológicas aí sobre Ur dos Caldeus, aí vocês podem perceber aí lá embaixo nessa parte não amarela, mostarda, onde localiza-se Ur dos Caldeus, uma cidade importante porque foi a cidade que veio Abraão, o homem a qual Deus chama para fazer promessas, para iniciar o seu plano de salvação. E segundo Tonini, Owle apresenta elementos dessa cultura, citando que as casas eram bem construídas e confortáveis, a educação era adiantadíssima, eles sabiam extrair raiz quadrada, cúbica, já nesta época. Família possuía artigos de prata e de ouro bem trabalhados também. Os artigos datam 2000 anos do famoso Tutankhamen, que foi um rei do Egito, aí 2000 antes desse rei. E dessa cidade foi de onde Abraão surge, de onde Abraão ele aparece, né? De onde nós sabemos que Abraão surgiu. E o nome Abraão vem de Evrim, que significa descendente de Eber. Noé gerou Sem, que gerou Arfaxade, que gerou Sala, que gerou Eber. Eber gera Peleg, que gerou Reu, Naor, e aí Tera foi pai de Abraão, como os irmãos sabem. Mesmo que nós sabemos que Abraão fez todo esse percurso que se encontra aí no mapa, porque Deus ele tinha um propósito em tirar Abraão, ou Abrão, dessa região para o seu plano de salvação para o mundo. Abraão ele não era nômade, não era beduíno, mas ele era fruto dessa cidade, fruto dessa civilização aí adiantadíssima, né? E de Ur Deus chama Tera, e de Arã Deus chama Abraão para o plano de salvação. Conta-se uma tradição siríaca que Abraão, ele antes dele seguir o mandato, antes dele obedecer o chamado de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para a sua vida, ele foi rei ali em Damasco. E então nós sabemos por esta tradição que Abraão era um homem muito bem instruído, justamente por causa do lugar ao qual ele nasceu, o qual ele viveu. E a arqueologia ela comprova a cada dia que as histórias bíblicas elas são verdadeiras. A arqueologia data a vida de Abraão, por exemplo,
de 2100 a 1925 antes de Cristo. E aí, após a peregrinação de Abraão ali pela terra prometida por Canaã, ele antes, um pouco antes, assim que ele chega na terra, ele já conhece também o Egito, ele tem uma passagem ali pelo Egito, e mais para frente, em 1870, os hebreus, os descendentes aí de Abraão, eles passam a viver no Egito por conta de uma fome que se deu na terra. E aí, com o tempo, como nós sabemos, o povo ele passa a ser escravizado. E nesse período de escravidão nasce o maior protagonista aí da história do povo de Israel, Moisés, o grande libertador e legislador em 1520. Mas onde fica esse Egito? O Egito ele fica situado ao norte da África, banhado ao norte do Mediterrâneo e leste do Mar Vermelho, o mar a qual Deus faz caminho aí para libertar o povo de Israel das garras do exército de Faraó, trazendo sobre o povo de Israel, nesta época, neste episódio, um grande livramento. O Egito é uma terra misteriosa, cuja origem se perde pelo tempo. O Egito é tão antiga que muitos historiadores, arqueólogos e até hoje alguns ainda pensam e acham que o berço da civilização foi aí no Egito. Para esta época da história nós não temos tantas coisas escritas. Nós encontramos algumas listas de alguns reis que governaram o Egito. Heródoto, por exemplo, ele menciona uma lista de 330 soberanos que ficaram aí no domínio aí dessa terra misteriosa. E também uma dinastia de deuses egípcios que precederam os faraós, né, os grandes faraós, considerado também como um deus ali no Egito. Tonini, ele diz que colocou a primeira dinastia de Mênfis a 3.180 anos antes de Cristo. A quarta e a quinta, Snéfro, ele datou 2.830 anos antes de Cristo, um período aí que das grandes construções, das grandes pirâmides, as construções dessas grandes pirâmides, desses monumentos gigantescos. A partir de 2530 a.C. ocorre esse período de transição, com o rei Papi estando aí ao governo desta terra. Depois, pelo imperador Tebano. O império ele passa realmente a florescer durante a 12ª dinastia do rei Amenéfis I, em 2130 anos antes de Cristo. E nesta época aí que o império estava florescendo, o império estava em uma fase muito boa, o Egito ele é invadido pelos Ixos. Os Ixos são povos que vieram da Ásia, são pastores e acabam dominando ali o Egito. E quando o povo de Israel eles têm acesso, eles entram para o Egito para escapar daquela fome em providência de Deus, eram os Ixos que estavam ali no governo. O período de José, por exemplo, que Deus traça um plano aí através de José para a preservação dos hebreus, são os Ixos que estão ali no poder da terra do Egito. Os hebreus, então, eles entram em 1870 e saem em 1440. Com a expulsão dos Ixos, os hebreus foram maltratados, eles foram escravizados porque o povo eles estavam se multiplicando cada dia mais. Então Totmes ele toma a decisão de escravizar o povo de Israel ali no Egito. E eles deixam o Egito no governo de Faraó Amenéfis II.
que reinou de 1447 a 1423 a.C. O que vocês veem agora são algumas imagens dessas grandes construções desta época. Vocês têm aí mais uma imagem do Egito, do que ficou daquela época, então vocês podem perceber que as construções elas eram bem feitas e também bem trabalhadas. Nós temos algumas citações também egípcias de alguns achados, que é a estrela de Merempta. E o que seria este achado? A estrela de Merempta, que é também conhecida como a estrela de Israel, porque é a única referência do nome de Israel em um documento egípcio, em um documento próprio dos egípcios, da presença de Israel no Egito. E foi encontrada nas ruínas do templo do faraó Merempta, um faraó que viveu aí em 1236 a.C. a 1223 a.C. e foi encontrado em Tebas Ocidental. Esse achado se encontra no Museu Egípcio do Cairo. Ele pertenceu, esse achado, ele foi encontrado aí na tumba do faraó Merempta, porém ele pertenceu a Menófis III, que viveu em 1417. Continuando falando aí sobre este achado, a estrela em pedra de granito foi aproveitada por Merempta para mandar esculpir a imagem do deus Ra, seguindo 28 linhas de textos aí poéticos. Em sua escrita, a sua escrita é do 5º ano de Merempta e descreve a sua vitória sobre os líbios que tinham invadido o Egito. O texto gravado sobre o enunciado é sobre o título real de Merempta, seguido pelo poema que descreve a derrota dos líbios. E em seguida Merempta é recebido em sessão pelos seus deuses em Heliópolis, que o declara vencedor aí desse período, desta guerra. Justamente é importante esse achado para os egípcios, porque o Egito nesta época eles sofriam muitas guerras, muitas perseguições, eles foram derrotados por diversas vezes. Esta terra estava sempre em mudança de povos em seu domínio, então eles têm pelo menos um registro aí que marca que também eles foram, em algum momento da história, eles foram vitoriosos, né? Enfim, o povo de Israel, ele passa mais ou menos 430 anos ali no Egito, e após a saída de Israel do Egito, começa o período das conquistas, em 1400, 1360 a.C., começando ali pela queda dos muros de Jericó. Após esse período, o povo de Israel entra no período dos juízes, que começa em 1360, e aí foram vários homens, mulheres também, que Deus levanta para levar o povo à vitória sobre os povos que viviam ali em Canaã. E esse período dos juízes termina com o juiz Samuel, que foi também sacerdote aí da casa de Deus, do templo do Senhor, em 1045 a.C. Após este período, nasce-se então o período do Reino Unido. O povo, por perceber que os povos vizinhos, eles tinham um rei, ele tinha alguém para governar, alguém para ditar as regras, eles também copiaram, eles queriam também, não que eles não tivessem o rei, o governo de Israel era um governo teocrático, Deus estava governando o povo, mas o povo, olhando para a forma, o sistema de governo daqueles povos, eles pedem também um rei, uma pessoa que esteja à frente dele. E Deus aí unge Saul para ser rei de Israel.
Porém, logo em seguida, Saul ele é rejeitado por causa da sua conduta, por causa das atitudes perante o povo e principalmente perante Deus. E aí Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não um homem que não teve falha, teve muitas falhas, pecou, mas um homem segundo o coração de Deus. E Deus unge a Davi em 1010 a.C. para ser rei de Israel, unificando aí o povo de Israel. E ele reina aí 40 anos sobre o povo de Israel. Neste mapa aí vocês têm mais ou menos uma noção onde estão localizadas a cada tribo de Israel, como estava a situação política de Israel e também religiosa, porque nós temos aí bem pequenininho aí o nome Jerusalém, onde Deus ali estava sendo cultuado, onde era a cidade principal do culto a Deus. Logo em seguida, ainda dentro do Reino Unido de Israel, Salomão, filho de Davi, reinou em 987 e também reinou aí 40 anos perante o povo de Israel. Um homem muito sábio, o qual Deus deu muita sabedoria para estar à frente deste povo. E aí nós vamos ver, pelo mapa aí os irmãos podem perceber a distribuição das tribos de Israel, a distribuição das terras às tribos de Israel. Primeiro, aí vocês podem acompanhar e comparar também no mapa. Asser, número 1, 2, Benjamim, 3, Dan, 4, Efraim, 5, Gade, 6, Issacar, 7, Judá, 8, Manassés, 9, Naftali, 10, Ruben e 11, Simeão. Talvez os irmãos possam estar perguntando, mas o povo de Israel não são divididos em 12 tribos? Sim, o povo de Israel são divididos em 12 tribos. A terra foi dividida para 11 tribos. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela não tinha direito à terra. A porção deles era o Senhor. Eles foram separados, exclusivamente separados para a obra do Senhor, para a obra no templo, no tabernáculo. Então eles viviam dos dízimos e das ofertas oferecidas aí pelo povo de Israel. É o reino dividido. Vocês têm aí também este mapa mostrando mais ou menos como que ficou o reino dividido. O reino do sul com Judá e meia tribo de Benjamim aí, e as 10 tribos aí nessa parte rosa. Segundo esse período, foi um período de 936 a.C. e Roboão ele deveria reinar em questão política e religiosa. Mas nós sabemos que assim que Roboão estava assumindo o trono, após a morte de Salomão, o povo queria que aliviasse as cargas deles. Roboão ele procura alguns anciãos para se aconselhar e ver qual era a melhor decisão, se manteria ou não os cargos que haviam sido postos pelo rei Salomão. Os anciãos o aconselham a diminuir a pena, a diminuir os cargos, os encargos deste povo. Porém, Roboão não dá ouvido e torna-se mais pesado ainda os encargos do povo de Israel. E por este motivo, o povo de Israel não aceita mais Roboão como rei. E aí eles elegem Jeroboão como rei de Israel, ocupando aí as 10 tribos de Israel ao norte da terra prometida, com a capital agora mudando de Jerusalém para as 10 tribos, passa a ser Samaria, e para a tribo de Judá e a meia tribo aí de Benjamim, a capital fica em Jerusalém. E falando também ainda sobre um povo que teve muita influência neste início da história do povo de Israel, a Síria, com a capital em Damasco, localizada ao leste dos montes Anti-Líbano, ao sudeste do monte Hermon, onde nasce o rio Jordão.
690 metros acima do nível do mar e a oeste do deserto da Arábia. Era uma cidade formidável, com vários pomares, onde sobressaía o rio Eufrates, o rio Jordão. Uma cidade que se tornou também uma torre para as guerras, uma torre para os impérios, uma torre por causa da localização, ela se torna uma fortaleza em períodos de guerra. Ela foi também um centro de comunicação, ligando as rotas até o mar Mediterrâneo, Tiro, Egito, a Síria, a Babilônia. Então era uma cidade, um centro comunicativo muito utilizado aí por todos que no decorrer da história a utilizaram. E no século 8 a.C. ela foi edificada uma grande mesquita, que supostamente cobre mais ou menos a área ali do templo de Rimon, que está registrado em 2 Reis 5. Abraão derrota os reis na guerra em Sodoma, está registrado aí em Gênesis 14, e é provável que Eliezer, o servo de Abraão, aquele servo fiel de Abraão, segundo as escrituras, segundo a Sagrada Escritura aí em Gênesis 15, ele era um sírio, ele era um damasceno. Então Abraão também, e provavelmente o período que Abraão passa ali na Síria, e pela a tradição siríaca que ele se torna um rei, um governador ali em Damasco, provavelmente esse damasceno, esse servo de Abraão, ele vem aí desta época. Davi também trava a batalha contra eles e os vence, e aí acaba abastecendo aí com as guarnições desta vitória, desta guerra. Os sírios estendem a sua influência aos sucessores que vieram aí depois, Rezon, Ezion, Trabimon. O período de 900 a.C., quem estava reinando na Síria era Ben-Hadad. E ele firmou um tratado com o rei Asa justamente de Judá, justamente para contrabalançar a pressão que sofria do povo de Israel. As 10 tribos aí que se dividiu aí no período ali de Roboão e Jeroboão. Ben-Hadad firmou tratado comercial aí com Acabe. Ele proveu 20 mil soldados para a guerra em 853 a.C. Em Damasco também aí fatos que aconteceram entre o povo de Israel e também com este povo. Elias, usado por Deus, ele unge Azael como futuro rei da Síria, está registrado aí na Sagrada Escritura, em 1 Reis 19. Eliseu cura Naamã, que também era um sírio, fazia parte aí desta época também. E falando-se nas guerras, continuando as guerras, essa pressão que a Síria sofria na época, em 1843, Azael travou batalha contra os assírios. E os assírios, eles estavam crescendo, eles estavam se tornando um povo poderoso nesta época. O poder bélico dos assírios estava a cada ano, a cada dia, se fortalecendo. E nessa batalha aí, os assírios, eles perdem 1.600 homens de guerra e mais de 1.000 carruagens. Os que sobraram aí, 470 cavaleiros, eles se refugiam dentro de Damasco, a cidade principal da Síria. Um pouco mais para frente, em 805, Haddad-Nariri liderou outro ataque contra Azael em Damasco, enfraquecendo cada vez mais os sírios. Salmaneser IV, em 797, enfraqueceu ainda mais, possibilitando aí também o rei de Israel, Jeoás, a reconquistar algumas terras que nas batalhas entre os sírios aí eles haviam perdido. E a partir deste momento, os assírios, eles começam a dominar a terra. A partir deste momento aí, os assírios, com o poder bélico, eles começam a transformar os outros povos em escravos, e ele começa com
tomando todas as terras, se fortalecendo cada vez mais. E na próxima aula nós vamos ver como que os assírios se fortaleceu e como Deus usa os assírios, este povo, para corrigir Israel, que havia caído na idolatria, que estava vivendo de uma forma que não estava agradando ao Senhor. Então Deus levanta este império para a correção de Israel. Mas esse império, o império assírio, fica para a próxima aula. E que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, no nome de Jesus.